Eu já disse isso e não vou cansar nunca de dizê-lo. Eu amo quando a liturgia da palavra ela é resposta imediata para a nossa vida. Eu fico impressionado com o poder do Espírito Santo de tornar atuais leituras que já fazem séculos que foram confeccionadas. Eu me impressiono com o poder que o Espírito Santo tem de, a partir de algo tão antigo, revelar verdades para nós tão novas e tão atuais. E eu quero dividir com você propriamente essa alegria. A primeira leitura, tirada de Atos dos Apóstolos, o que nós vemos? O primeiro concílio da história da igreja aconteceu propriamente no ano de 49 depois de Cristo, chamado de Concílio de Jerusalém. Qual era o grande problema? Como o cristianismo começou a ser pregado com força ao mundo pagão por meio de Paulo e Barnabé, muitos pagãos começaram a abraçar a fé em Cristo. Só que percebam, meus caros, o Messias primeiro se destinava a um povo, os judeus. E os primeiros cristãos que abraçaram a fé eram cristãos que estavam saindo do judaísmo. E por isso tinham uma cultura própria, uma maneira própria de viver, de ser, de tratar os outros. E isso começa a dar um choque. Por quê? De um lado, os primeiros cristãos são saídos do judaísmo. Por outro lado, vários são os cristãos que estão vindo do mundo pagão. E qual é o grande problema que o Concílio de Jerusalém, repito, no ano de 49 depois de Cristo, visa resolver? Deixar claro o que deve ser feito, em suma, na essência, para viver uma vida em Cristo. Então, a primeira leitura nos mostra um problema. E o Espírito Santo me deu o seguinte discernimento. E o Espírito Santo, mais o Scott Hahn. A princípio, nós reclamamos de um problema. Nós não gostamos de problemas. Mas, às vezes, alguns problemas são necessários que passemos por eles. Nós precisamos parar de pedir livramento e começar a pedir discernimento quando um problema bate na nossa porta. Porque se só pedimos livramento e não discernimento, nós não vamos entender o que Deus quer que passemos. Então veja, qual é a situação que você vive hoje e que você está pedindo livramento? Pare já com isso. Seja qual for o problema, e peça a Deus discernimento. Senhor, me ajuda a passar por isso e me ensina através do problema. Porque a olho nu, o problema da primeira leitura estava causando um racha. Mas na história da igreja, o que nós vemos? Este problema deixando claro que judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra. Se você continuar a ler os capítulos e versículos que se seguem, o que ficará claro? Que ninguém precisa abraçar a fé judaica para depois abraçar a fé em Cristo. Veja, em Gênesis capítulo 17, vemos o Senhor Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. E é justamente em Gênesis 17 que vemos o Senhor instaurando a circuncisão, que consiste em um pequeno corte na genital masculina. Isso para o judeu era cultural, para o pagão não era cultural. Imagine o peso imposto aos pagãos naquela época, para seguir a vida em Cristo Jesus, ter que abraçar uma cultura e essa prática cultural dolorosa, que não é a essência do cristianismo. Então, a olho nu, um problema, mas o Senhor consegue pegar um problema e transformar em solução definitiva. O que parecia um desconforto, virou uma oportunidade única das coisas ficarem claras. Será que o problema que você está passando não é uma oportunidade que Deus está te dando para deixar as coisas claras? Porque um problema mostra quem é seu colega e quem é seu amigo. Mostra quem é seu amigo e quem é seu irmão. Um problema mostra como a sua fé está. Um bom e um belo problema faz um check-up da nossa alma, porque questionando as nossas certezas, nos mostram onde nós estamos errando e onde precisamos acertar. Isso acontece na primeira leitura. Isso acontece na minha vida de padre, e eu espero que aconteça na sua vida aqui da capela, e você que nos acompanha pela Santo Flow TV. Peça agora discernimento, não livramento. Porque problema, como tempestade, tem prazo para acabar. Mas enquanto passamos por isso, perguntemos olhando para a cruz:
o que o Senhor quer me ensinar com isso? Agora, indo para o Evangelho de João, capítulo 15, confesso que sou apaixonado por este Evangelho. Nós vemos Jesus num clima de traição iminente, porque Judas está chegando para traí-lo. E nós ouvimos Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. É o nosso erro, achar que podemos fazer algo sem Jesus, principalmente aquilo que é fácil, na nossa visão. Uma conversa, uma tomada de decisão, coisa simples. Você já percebeu que tratamos Deus como se fosse um universitário? Quem já assistiu o Show do Milhão lembra? Só se chama os universitários para as questões difíceis. Para aquilo que é fácil, a pessoa vai por própria conta e risco. Deus não quer ser um universitário a ser consultado só em coisas difíceis. Deus quer ser Deus e participar das menores às maiores ações da nossa vida. Precisamos parar com essa mania feia de só pedir ajuda para Deus quando a água já está batendo no pescoço. Não. Vai entrar no mar? Peça ajuda a Deus antes. Quem sabe Ele não faz você andar pelo mar como fez Pedro também. Não peça ajuda para que Ele te ensine a nadar. Peça: Senhor, entra comigo nesse mar. E se é da tua vontade, me faz andar sobre ele. Se não for da tua vontade, me faz passar por ele, mas comigo, ao meu lado. Amém? Agora, se vocês acharam que acabou a homilia, não acabou. Porque existe uma teologia escondida neste evangelho que é absurda e eu quero contar para vocês. Vai dizer Jesus que o Pai é o agricultor. Ele é a videira e eu e você somos os ramos, amém? Poderíamos nos perguntar: cadê o Espírito Santo? Explico. O Pai é o dono da videira, que é Cristo. O Espírito Santo é a seiva que passa por dentro da árvore, dando vida a nós que somos os ramos. Então, todo o fruto que vamos produzir é para o Pai, que é o dono da videira, no Filho, que é a videira, e nós somos os ramos, mas é o Espírito Santo como seiva vivificante que passa de galho em galho para produzir o fruto. Agora vem a parte difícil da homilia. E eu peço que você escute, e que você escute, e que possamos viver. Quando um galho ele produz fruto, se você percebe, o fruto começa a pesar sobre o galho. Às vezes o fruto é tão grande que o galho começa a se envergar, não é verdade? Sim ou não? Esse é o peso de alguém que vive uma vida no Espírito. Produzir algo com Deus. Talvez o que você está sentindo é peso, não dos seus pecados. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se você vive uma vida no Espírito Santo, o peso que você sente é porque você está produzindo um fruto e esse fruto pesa. Agora eu preciso dizer uma coisa mais doída ainda. Posso sim ou não? Uma árvore não prova do próprio fruto. Um galho não sabe o sabor que tem o fruto que está na sua ponta. E uma árvore não escolhe quem vai consumir do próprio fruto produzido. E o que eu quero dizer com isso? Você vai ter que aprender a ter discernimento, porque Deus pode usar a sua vida para produzir um fruto, para que pessoas que você não gosta se alimentem do que você com Deus está produzindo. E é isso só se conquista de joelho dobrado no chão e discernimento na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.